Olá, meu nome é Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. O SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto. Lembrando que a SOS do Câncer também atende crianças e adolescentes com enfermidades raras. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso programa uma pessoa extraordinária. Nós vamos conversar com o Dr. Carlos Forte, conhecido por Dr. Cazé. Ele é promotor de justiça e nós vamos conversar, Dr. Cazé, hoje sobre a prevenção contra os crimes de pedofilia. Seja muito bem-vindo ao SOS Convida, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado, é uma honra enorme e eu estou à inteira disposição. Muito obrigada. Doutor Cazé, para a gente começar a nossa entrevista, para esclarecer um pouco melhor para as pessoas que estão em casa, vamos falar um pouquinho sobre o que são parafilias. Sim. Parafilias, falando de uma maneira bem resumida, são comportamentos sexuais não ortodoxos. A gente dando exemplo fica mais fácil de entender. Por exemplo, são pessoas que têm atração sexual por animais. Isso é uma parafilia chamada zoofilia. Pessoas que têm atração sexual por pessoas mortas. Chama-se necrofilia. Né? Também aquelas pessoas que gostam de infligir dor nas outras pessoas, isso é o sadismo. Aquelas que gostam de sentir dor, é o masoquismo. Existe também o sadomasoquismo, que gosta de sentir e de causar dor ali ao mesmo tempo. E por aí vai, são centenas de parafilias, tem graduação entre elas e dentre elas existe uma parafilia chamada pedofilia. Pedofilia é a atração sexual por crianças semipúberes ou pré-púberes, desde bebês até já na puberdade, no início dela. Né? Também não é uma coisa uniforme, as pessoas portadoras de pedofilia ou pederose, que é outro nome, elas têm essa atração por crianças de idades, sexos e variadas compleições. E você falou sobre as diversas parafilias. E me veio uma questão aqui na minha cabeça, isso é uma doença? Nós podemos classificar como uma doença? Depende do conceito que a gente quer dar para a doença. Eu fico muito preocupado com o conceito jurídico, que é a minha área. Né? Ou seja, é preciso saber, a pessoa portadora de uma parafilia, ela sabe distinguir o certo do errado? Sabe. A parafilia não a impede de entender que aquilo é errado. Né? A pessoa portadora de uma parafilia, ela tem condição de agir de acordo com esse entendimento de certo e errado? Tem. Então, para o direito, a parafilia por si não torna essa pessoa livre da pena. Entendi. Né? Ou seja, resumindo, né? O pedófilo, o zoófilo, ele pode e é processado, condenado e deve cumprir pena. E quais são os crimes de pedofilia? Vamos colocar alguns exemplos só para o pessoal de casa entender melhor quais são esses crimes. Aí é um conceito diferente. O conceito de parafilia é um conceito da área clínica. A gente coloca ele aqui e vamos pegar o conceito de crimes de pedofilia, que é um conceito jurídico. Né? Que não tem necessariamente a ver com a parafilia. A palavra é a mesma, mas usada em contextos diferentes. Crimes de pedofilia são todos os crimes de natureza sexual quando cometidos contra a criança e o adolescente. Eles estão definidos no Código Penal, na parte lá dos crimes contra a dignidade sexual, eles estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns dos crimes que estão lá. Ou seja, crimes de pedofilia, tem isso na lei? Assim, crimes de pedofilia? Não tem. Isso é um conceito jurídico doutrinário. Né? Os crimes de pedofilia são os crimes sexuais. Estupro de vulnerável, pornografia infantil, prostituição infanto-juvenil, tráfico de crianças e adolescentes, e dentre eles vários outros, né? Sexuais quando cometidos contra a criança e o adolescente.
E tem uma outra pergunta que talvez ligue aí. Por exemplo, nós temos os crimes de exploração sexual e nós temos o crime de abuso sexual. Existe diferença entre um e outro? Quais são essas diferenças? Existe uma diferença básica, para a gente ir direto ao ponto. Exploração sexual tem a ver com dinheiro, com lucro. A pessoa quer ganhar dinheiro usando o corpo de uma criança. Exemplo. A venda de pornografia infantil, que hoje é um negócio milionário, né? A exploração da prostituição de crianças e adolescentes, que é um negócio antigo e também milionário, né? São crimes de exploração sexual. O tráfico de crianças e adolescentes também é um crime de exploração sexual. E os crimes de abuso sexual são aqueles que importam na satisfação de uma vontade do agente. Por exemplo, o estupro de vulnerável, a pessoa que tem relação sexual com uma criança pequena, né, com menor de 14 anos de idade. Ela faz isso por quê? Porque ela quer satisfazer um desejo próprio e ela não se importa com os males que ela vai causar naquela vítima. É um crime de abuso sexual. Ambos, os crimes de abuso sexual infantil e os crimes de exploração sexual infanto-juvenil, são crimes de pedofilia. E você me falou uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que de 14 anos para baixo. E até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Pois é. O estupro de vulnerável é a relação sexual com a pessoa definida como vulnerável. O vulnerável, pela idade, é aquele menor de 14 anos. Mas não é só esse. É também a pessoa que não tem condição de dar um consentimento válido para a relação sexual. Ou seja, a pessoa está drogada, ela está desmaiada, né? Agora, em se tratando de menores, né? Menores de 14 anos são, a rigor, incapazes de dar um consentimento válido para a relação sexual. Então, não se deve ter qualquer tipo de relação. De 14 a 18 anos incompletos, pode haver uma relação sexual desde que consentida. Pode haver, né? E dentro de um contexto de um relacionamento. Por exemplo, um rapaz de 20 anos, 30, independente disso, ele vai namorar com uma moça de 16. Se por acaso eles mantiverem uma relação sexual, isso não é necessariamente um crime. Ela consentiu. E ela tem condições de dar essa permissão. A lei considera que sim. Que sim. Tá. E vamos falar um pouquinho agora, doutor Casé, sobre a lei da dignidade sexual e os crimes contra a dignidade sexual. O nosso Código Penal, né, que está em vigor, ele foi promulgado no dia 1º de janeiro de 1940, se eu não me engano. Ele teve uma reforma grande em 84, nesse meio tempo teve aí algumas reformas, e teve uma reforma muito importante para a área que nós estamos tratando agora, que foi a Lei da Dignidade Sexual, que é de 2009. Ela começou por mudar o nome do capítulo que tratava dos crimes sexuais. Antigamente ele era chamado de crimes contra os costumes, porque naquela mentalidade de 1940, dos anos 30, quando ele foi escrito, né, a questão eram os bons costumes. Hoje nós já defendemos outro bem jurídico, mais adequadamente chamado de dignidade sexual, que é uma vertente da dignidade da pessoa humana. Então, os crimes antigamente chamados de crimes contra os costumes, hoje são chamados de crimes contra a dignidade sexual. Dentre eles, nós começamos com o estupro, depois temos vários outros delitos, lá são dezenas deles, né, que passam aí pela prostituição infanto-juvenil, o favorecimento à prostituição, o estupro de vulnerável, né, e alguns delitos mais específicos, como, por exemplo, se colocar uma criança para presenciar uma relação sexual, entendeu? Isso tem dezenas de delitos. Crime contra a dignidade sexual se uma criança presenciar uma relação sexual. Sim, tem gente que tem prazer em fazer isso, pegar e colocar ali uma criança e se expor, né, se exibir para aquela criança. É um tipo de exibicionismo pedófilo. Isso tem no meu livro até, eu falei sobre essa questão. Exibicionismo pedófilo. É um tipo disso. Porque realmente isso não é uma coisa normal. Não, é uma parafilia. É uma parafilia. Sim. E outra lei que muitas poucas pessoas já ouviram falar, que é a Lei Joana Maranhão.
Vamos falar um pouquinho sobre essa lei da Joana Maranhão? Eu tive a honra e o privilégio de poder participar da redação dessa lei e também da lei da pornografia infantil, ambas no âmbito da CPI da pedofilia, que apresentou 14 projetos, alguns dos quais se tornaram lei, dentre eles Joana Maranhão, lei da pornografia infantil. A lei Joana Maranhão é bem pequenininha, mas ela é muito importante, porque ela tratou de prescrição de crimes de pedofilia. Da prescrição do crime. Porque muitas vezes, como no caso da Joana Maranhão, a nadadora, campeã, ela, quando era criança, sofreu abuso sexual. 8 anos, 9 anos. E ela, quando tinha 20 e poucos anos, resolveu falar isso. Ela não aguentava mais guardar aquilo, isso acontece muito, já aconteceu comigo várias vezes, já ouvi muito isso. Ela resolveu falar. Quando ela falou, o delito já estava prescrito e ela acabou sendo processada pela pessoa que foi acusada e que, na verdade, pode ter praticado esse crime contra ela. Então, hoje não prescreve mais? Prescreve. Mas o termo inicial, a data do início da prescrição, ela é o dia em que a vítima faz 18 anos. Caso não tenha sido tomada a providência no momento adequado, ainda existe esse tempo, ou seja, é possível esperar a vítima fazer 18 anos para que ela própria tenha a possibilidade de tomar providências. É porque, no caso, às vezes a pessoa sente que a culpa é dela, a criança pode imaginar que a culpa é dela e não conta isso para ninguém. E, às vezes, as pessoas que deveriam proteger aquela criança são as que praticaram o crime, por ação ou por omissão. Porque, às vezes, eu já vi, infelizmente, casos assim, em que um padrasto, ou às vezes até mesmo o pai, praticou abuso sexual contra uma criança, a mãe deveria defender, mas foi omissa. E o crime ficou... Não contou para ninguém, não fez a denúncia, não tomou providência. Não tomou providência alguma. Né? E o que aconteceu? Essa criança ficou naquela situação até que ela cresceu e pôde entender aquilo e quis tomar providências. Né? É claro que o decurso do tempo prejudica a produção de prova, mas há a possibilidade, ao menos, de apuração. Então, hoje as pessoas têm uma chance de, pelo menos quando elas tiverem 18 anos, de poder ir lá e contar e da credibilidade também, né? Porque eu não sei, o senhor vai falar isso melhor do que eu, mas já aconteceu casos assim, às vezes a criança falar alguma coisa e não ser creditado, não dar atenção para aquilo que ela está dizendo, está relatando ali, né? Sim. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Já. A questão da prova é bem complicada. É um motivo de muitas e muitas discussões jurídicas, porque a palavra da vítima é muito importante, mas são necessárias outras provas também, nem que sejam circunstanciais, para que não haja uma prova única. Né? Existe muita gente também que eu acho que é uma atitude que é até permitida pela lei, mas no meu entender ela é imoral, que é atacar a vítima, que é querer diminuir a vítima para tirar a credibilidade dela. E isso não acontece só com a criança, mas acontece com a criança, também acontece com a mulher e até com o homem. Sim. Também, quando é vítima de crimes dessa natureza. E aí ela é violada 2 vezes. Primeiro pelo estupro ou pelo abuso e depois por não acreditarem no que ela está dizendo. E é um crime cuja prova, repito, é complicada, porque ele é, por natureza, clandestino. Sim. Né? Geralmente as pessoas não fazem isso em público. Tem casos que sim. Tem casos até que a pessoa registra e depois, se a gente tem acesso a esse registro, ela própria constitui uma prova contra ela. Né? E a gente tem casos assim. Mas muitas vezes não tem registro, não tem ninguém que viu, então fica uma situação bem difícil. E, doutor Cazé, o estupro e o estupro de vulnerável, as penas, elas são diferentes? Como que funciona isso? São. Olha, o estupro de vulnerável com resultado morte é a maior pena do Código Penal. Quando a vítima morre? Por exemplo, um caso real. Sim. O sujeito estuprou uma criança de 2 anos e meio e a criança morreu. A pena é até 30 anos e 30 anos é o máximo que o Código Penal permite por crime. Por crime. Né? As 2 penas maiores do Código Penal são estupro de vulnerável com resultado morte e sequestro com resultado morte. O estupro, a diferença, eu acho que é bom a gente entender a diferença de estupro e estupro de vulnerável.
Estupro é o geral, estupro de vulnerável é o específico. Então, estupro de vulnerável é a relação sexual com pessoa vulnerável, menor de 14 anos ou que não possa, por outro motivo, dar o consentimento. Estupro, puramente, é a prática de relação sexual ou outro tipo de ato libidinoso com a pessoa mediante violência ou grave ameaça. Houve uma mudança também aí da lei antiga para a lei da dignidade sexual. Antes, só a mulher podia ser estuprada. Com o homem teria outro nome, né? Hoje em dia, um homem pode ser estuprado também, né? Basta que não haja consentimento para a relação sexual e ela seja praticada mediante violência ou grave ameaça. A pessoa chega, por exemplo, revólver e fala assim, vamos ter relação. Ou então agride a pessoa, a reduz a uma situação de não resistir e com ela pratica algum tipo de relação. Dr. Cazé, muito obrigado pela sua presença. O programa foi maravilhoso, o senhor o abrilhantou mais ainda. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada por ter. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. E para você que está em casa, nós deixamos aqui o nosso abraço. E se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito dos crimes sexuais, os abusos, a pedofilia, deixe nos comentários. Se você pergunta, a SOS do Câncer responde. Até o próximo programa.